Olá, boa tarde, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Lucas, capítulo 4, verso 14, amém? Glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Pai, está aqui a tua palavra, Senhor, pura, verdadeira, aquela que liberta. Pai, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor, ao redor dessa pessoa que vai ouvir a tua palavra, o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, verso 14, Lucas 4, 14, aleluia. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e sua fama por todas as terras em derredor. Né? Então, pelo poder do Espírito Santo, ele voltou, né, para a Galileia, né? E ensinava nas sinagogas, por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou em um dia de sábado, segundo o seu costume, e na sinagoga se levantou para ler. Então, né, todos ali via que tinha algo especial em Jesus, todos queriam estar perto, né? Todos davam louvores a ele. E quando ele chegou em Nazaré, onde ele foi criado, ele foi até a sinagoga no dia de sábado, que era de costume. Olha para você ver a importância, né? Que Jesus, sendo Deus, ele sentia a necessidade de estar no templo, aleluia. Então, ele era fiel e ir servir ao Senhor. Na sinagoga, como seu costume na sinagoga, ele levantou-se para ler, porque todos os visitantes que chegavam era dado um livro, né? Quem chegava às vezes de outra cidade para ler a palavra. Ele foi dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Senhor, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restaurar a vista dos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Né? Então aqui ele estava dizendo que o Espírito de Deus era sobre ele, que ele era o escolhido, né? E é assim na minha e na tua vida. Temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus, né, para poder fazer a obra, para evangelizar, né? Então ele diz, ele enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então ele está dizendo, evangelizar os pobres de espírito, aqueles que não conhecem ainda o poder e a grandeza de Deus, aquele que restaura a nossa alma, o nosso coração. Né? Muitas das vezes a pessoa é pobre, mas ela é pobre por pensar que é pequenina, que ela não pode, se sentir rejeitada. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, quer dizer, o pecador arrependido, aquele que tem o coração quebrantado diante de Deus. Então ele veio para esses, a pregar liberdade aos cativos, os cativos o que no mundo espiritual, os cativos, né, que estão presos em um sistema, que estão presos em um pensar, né, da idolatria daquela época e de hoje também. Então ele veio para libertar o povo de um pensamento, de um processo maligno, de algo que oprime, aleluia. Restaurar a vista aos cegos, isso quer dizer evangelizar os olhos espiritualmente daquelas pessoas, abrir os olhos espirituais das pessoas para que eles entendam o que é verdade, a pôr em liberdade os oprimidos, né? Quer dizer, muitas das vezes a pessoa ela está sendo oprimida, aleluia, né? Uma prisão mental, uma prisão espiritual. Então, somente através da cruz é possível ser liberto dessa opressão, dessa, né, prisão espiritual. Aleluia. Né? Muitas pessoas às vezes são presas espiritualmente por medo, por uma opressão maligna mesmo, por uma culpa. E Jesus, ele veio para mudar, para resgatar tudo isso e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, fechando o livro, tornando a dar aos seus ministros, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então, quando ele abriu aquilo, né, eles ali, né, no espiritual ali teve algo diferente. Eles notaram que algo estava se cumprindo, né? Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então ele estava dizendo: eu sou o Messias, né? Está está acontecendo o cumprimento das escrituras, né?
e todos lhe davam testemunho. Aleluia. E todos lhe davam testemunho e estavam maravilhados das palavras de graça que saíam da sua boca, né? Então ali muitos ali estavam percebendo, né, que ele aquela passagem que ele leu surtiu um efeito ali sobre a vida deles. Aleluia. E diziam: não é este o filho de José? Porque eles viram nele uma sabedoria e viram, ele não é o filho de José, né? Então ali eles estavam dizendo: nossa, que palavra de graça ele tem, né? O filho do José. E ele lhe disse: sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Faz também aqui em sua terra. Então, o que ele estava dizendo aqui, olha, quando eles olhavam para ele, falaram: não, filho do José, o carpinteiro? Então, né, como você pode ser um Messias sendo filho de uma pessoa pobre, uma pessoa que não é bem sucedida, né? Porque nós esperamos o Messias vindo num cavalo, dono de castelo e ouro, né? Então, ele estava dizendo: olha, então vocês vão dizer para mim, né? Médico, cura-te a ti mesmo. Quer dizer, por que você não pode ser abençoado financeiramente, que você não pode estar, né, nas alturas? Mas é porque Jesus veio para mudar os paradigmas, para quebrar fronteiras, para quebrar, né, pensamentos. Aleluia. Ele veio para realmente ali confrontar pensamentos soberbos de um povo que era o principal caminho que levava à perdição. E é até hoje, né? É a busca pelo dinheiro, pela fama, isso leva a pessoa à perdição. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Então, né? Quando ele falou assim, ó, eles estavam tipo assim: ué, você operou tantos milagres em Cafarnaum, queremos ver vocês operar aqui também, você operar aqui também, né? Então Jesus disse: olha, nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Que ele está dizendo, por causa da incredulidade. Muitas das vezes as pessoas, elas não vão aceitar aquilo que o Senhor vai fazer na tua e na minha vida, mas pelo fato do quê? Pelo fato de que vai existir ali a inveja. O ser humano às vezes tem a inveja, a incredulidade, é porque a pessoa te conheceu antes de Cristo, então ela vai conhecer as tuas falhas, os seus pecados, os seus defeitos, então ela vai estar presa ainda àquela mente antiga, né? E quando a gente estava no mundo, a gente achava que as pessoas não mudavam, a gente tinha aquela ideia de que a pessoa é ruim, vai ser ruim para sempre, ela pecou, ela vai ser agora ali como se diz, vai ser agora olhada por causa daquele pecado. A gente não tinha aquele dom de perdoar como Jesus nos ensina a ter. E que quando a gente vai para Jesus, a gente aprende que ele passou um bálsamo sobre a nossa vida, derramou cura, derramou graça. Então nós fomos agraciados pelo amor. Então nós aprendemos a derramar perdão sobre as pessoas também. E então era isso que Jesus estava dizendo, que o profeta, né, aquele que faz a obra, e Jesus não ia ser diferente. Ele estava dizendo: olha, o profeta não é bem recebido na sua terra. Por quê? Porque as pessoas estavam olhando a condição financeira e a humildade da onde ele veio, da família que ele veio, né? E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve uma grande fome. Em nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. Quer dizer, essa mulher ela era viúva e ela era uma gentílica, ela não era judia, né? E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Ele também não era judeu, ele era um sírio, né? Ele era um gentio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Que o Senhor estava dizendo: olha, eu sempre estou disposto a fazer para aquele que crê. Eu sempre estou disposto a derramar a cura, a libertação, a prosperidade, a provisão para aquele que crê. Mas aqueles que estão presos, né, a religiosidade, a soberania, que eles achavam que eles eram melhores que todos, que somente eles eram dignos de salvação, o Senhor estava mostrando que não, que
Deus enviou profetas dele para aqueles que tinham um coração quebrantado. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Eles ficaram irados, porque Deus estava comparando, né, eles ali mostrando, olha, os gentios que aceitaram, o Senhor foi lá e abençoou. E aqueles que eram judeus ficaram de fora. Muitos ali precisavam da chuva, da água e ficou de fora. Precisava da providência divina, né? E o Senhor enviou Elias somente para a viúva. E depois o Senhor enviou, enviou Elias somente para a viúva. E depois enviou, né, ali a cura. Eliseu indicou a cura para Naamã, que também tinha muitos outros ali que estavam doentes, mas somente Naamã foi agraciado, porque ele, no coração dele, confiou, assim como a viúva. Quer dizer, o Senhor, ele não faz distinção de pessoas, ele vê o coração. Né? Então eles estavam irados, porque eles ficaram enciumados. Como assim nos comparar a pessoas gentílicos, né? Então eles estavam ali enfurecidos com o Senhor por causa dessa comparação. Eles achavam que não, que somente eles eram os dignos. E levantando-se, o expulsaram para fora da cidade. Eles estavam expulsando o Filho de Deus, estavam expulsando a bênção, estavam expulsando o dono do ouro e da prata, aquele que pode dar o maior tesouro que é a salvação. Eles estavam ali mandando embora a bênção daquele lugar. E o levaram até o cume do monte sobre o qual a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Levaram ele a um lugar alto para tentar matá-los, né? Ali, o primeiro lugar que tentou matar, né, foi Nazaré. Aquele primeiro lugar que tentou matar Jesus foi a cidade onde ele nasceu, a cidade onde ele cresceu. Foram os primeiros que tentaram matá-lo. Mas pelo poder do Espírito que agia nele, né? Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Pelo poder do Espírito que existia nele, né, ele conseguiu. Porque quando eles levantaram ali e expulsaram ele, eles retiraram o Senhor à força, agarraram nele e levaram ele à força até um lugar alto, né? E então tentaram matá-lo. E somente lá o Senhor, então, com o poder do Espírito de Deus, né, deve ter guiado ele de uma forma para ele sair, para ele escapar da mão daqueles tiranos. Então, quando a gente aprende aqui que Jesus, ele foi rejeitado pelos seus, rejeitado na cidade que ele nasceu. E muitas das vezes você vai olhar e vai ver, nossa, aqueles que estão próximos de mim, aqueles que viram eu nascer na fé, aqueles que viram me acompanhar a minha trajetória, muitas das vezes vão ser aqueles que vão tentar te matar espiritualmente. Vão ser aqueles que vão duvidar do que o Senhor tem na tua vida, que vão duvidar do que o Senhor está fazendo na tua vida. Mas o Senhor, ele é conosco, ele é Deus poderoso, e você pode ver que sempre vai ter um escape. Não vão te matar, não vão te derrubar, não vão te expulsar, mas basta que você creia no Senhor como a viúva acreditou, como Naamã acreditou. Naamã foi limpo das suas lepras, foi curado, foi perdoado. Ele precisou se humilhar 7 vezes, mas o Senhor o livrou, né? O curou, o restaurou. A viúva, ela precisava, estava passando fome, necessidade, e ela foi agraciada. Então Deus está dizendo, ele não está olhando o lugar onde você nasceu, o lugar que você está, as condições que você está. Ele só precisa de um coração quebrantado. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo Israel, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Paizinho querido, Deus de poder e Deus de glória. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã. Repreende a fúria do inimigo sobre a vida deles, em nome de Jesus. Pai, dá força, abençoa, e que ela venha acreditar que o Senhor é na vida dela, que tudo pode parecer contrário, que tudo pode parecer um levante, mas é o Senhor que aguarda, é o Senhor que livra, é o Senhor que liberta, é o Senhor que entra com a providência, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.